outra sexta-feira, próximo da feira noturna de Mogi Guaçu, e vim conversar um pouco com vocês, como de costume. Então, uma noite agradável se comparada a todas essas noites aí que foram bem geladas. Esse horário aqui já estava bem complicado ficar aqui na região. E como vai você? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui quem fala é Carlos Pinheiro, poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras. Sou criador de conteúdos digitais, também sou ativista étnico-racial e também um ambientalista. Moro em Mogi Guaçu, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade de porte médio, tem mais aí de 160 mil habitantes. E eu também sou entusiasta deste pedaço de terra caipira. E quando eu posso, sempre estou colocando aqui nas minhas redes um pouco do que eu penso, um pouco do que eu vivo como artista, como criador de conteúdos e também uma pessoa que gosta de tentar ajudar a população da cidade ter uma elevação da sua espiritualidade, da sua capacidade criativa. Eu sempre falo que, infelizmente, Mogi Guaçu foi uma cidade que teve sempre problemas históricos de falta de educação, ou seja, era uma cidade que tinha um povo, morava em grande parte na zona rural, mas a escola estava só no centro da cidade. E as pessoas, então, hoje, em grande parte, têm todo um histórico, um legado negativo aí, de não ter tido estrutura para que a população tivesse até um pouco mais de escolaridade, a gente tivesse um pouco mais de questões de cuidado com a nossa história. Nós poderíamos ter, por exemplo, ter tido mais museus, ter tido mais escritos conservados sobre a história de Mogi Guaçu. E hoje, onde eu estou sentado aqui, há dos cento e tantos anos atrás, se eu tivesse sentado aqui, o trem tinha pegado. Porque justamente onde estou sentado era o antigo leito da empresa mogiana, que foi uma das mais importantes linhas férreas construídas no período aí do café. Inclusive a família real circulou por essas regiões, por essas cidades todas, através desse meio de transporte. E hoje é um local que foi substituído por avenidas e também, como os terrenos eram grandes, você tinha que ter uma área de segurança de cada lado. Então foi possível fazer, por exemplo, essa estrutura de corredor de ônibus e um trecho depois, na outra quadra, lá é interditado, fechado às sextas-feiras e também no sábado de manhã, porque naquele local ali acontecem duas feiras. A feira noturna, que está acontecendo agora, que já tem uma discotecagem,
E na parte da manhã, de sábados, vai ter a feira livre. Então, são duas feiras diferentes. Hoje é gourmet, hoje é gastronomia, hoje é coisa para você degustar um sorvete, uma brama, um chops, um chocolate, de repente um bolo recheado, coisas assim deliciosas. E amanhã você traz a sua sacola de feira e vai comprar um pepino, vai comprar aí uma folha verde para comer, um chuchu, uma abobrinha. Aí tudo que você comeu hoje de pecado, amanhã você já entra num regime aí e compensa para ajudar a queimar mais rápido. Eu estou numa semana bastante decisiva, porque porque saiu o edital da política Aldir Blanc, que é uma das formas de financiamento que existe em esfera municipal para ajudar na elaboração e concretização de projetos culturais. E isso é feito através de chamamentos aonde a prefeitura descreve tudo que vai ser financiado, quantos projetos serão, que áreas serão, se é literatura, se é dança, se é música, se é folclore, cultura tradicional. Então, para cada categoria, às vezes tem duas, três formas de você apresentar um projeto. E aqui em Mogi Guaçu vai fechar na segunda-feira. Dessa forma, eu gostaria de estar encerrando esse assunto aí, pelo menos essa fase, já no domingo. Eu não vou fazer esse projeto sozinho, apesar da ideia original ser minha, eu não tenho todos os recursos para fazer sozinho um audiovisual, que seria a proposta que vai ser submetido à avaliação dos pareceristas. Esses pareceristas serão leitores, todos os projetos vão ter nomes trocados, então não vai ter ideia de quem foi que mandou o projeto, para que o leitor parecerista, quando ele for julgar, ele vai só se ater aos conteúdos e se está dentro ou se está fora do que foi pedido no edital. Se uma pessoa joga lá uma receita de bolo como projeto da Aldir Blanc, esquece. Não é para mandar uma receita de bolo. De repente pode ser que você vai fazer um audiovisual falando de uma espécie de bolo que só é feito em Mogi Guaçu e tem um segredo, de repente tem uma família que faz, esse bolo é sucesso. Então vamos lá fazer um audiovisual abarcando, abrangendo essa questão deste bolo. Do contrário, se aparecer só uma receita de bolo lá como projeto, já está automaticamente desclassificado. É o primeiro projeto que eu faço sozinho, em grande parte, como eu falei, eu não estou fazendo totalmente só, dependo também de apoio. Felizmente, as pessoas estão respondendo rapidinho, mandando tudo que é pedido, porque
tem que juntar tudo num Google Formulários. Então você imagine um Google Formulários que é mais ou menos o tamanho da Bíblia, de perguntas, de informações que você tem que estar lá lendo, coisas que você tem que fazer agora, coisa que você vai ter que fazer se caso for aprovado. E se não for aprovado, você ainda tem chance de pedir uma consideração para que seja reavaliado o seu projeto. Aí depois que sair de novo o parecer, né, dessa reavaliação, pode ser que seu projeto seja salvo por meio ponto, ou pode ser que seu projeto realmente seja reprovado e você tem que esperar um novo edital. E daí você tem que apresentar todos os documentos necessários para você assinar os compromissos políticos, administrativos, legais, judiciais e inclusive financeiro. Depois que você apresentar tudo isso bonitinho, tá tudo conforme a lei pede, você não está devendo para o governo, não é caloteiro, né, do governo. Então, todas essas questões são avaliadas. Aí, a partir disso, que começa a ter uma fase de começar a fazer pagamentos. E desse jeito você tem que sair fazendo o seu projeto. E depois você vai ter que estar fazendo relatórios explicando como que tá o projeto, tá saindo, não tá, por que que não saiu. E depois você tem que fazer o produto final e apresentar o produto final. Se é um festival de dança, se é o encontro de um curso de escrita criativa, aí você tem que mostrar lá que tiveram todas as aulas, tudo que foi colocado como conteúdo do curso foi realmente entregue nos dias tal, da maneira tal, com os profissionais que você indicou lá no início, e até que chega o dia de entrega de tudo. Aí, a partir do momento, você começa a fechar finalmente esse compromisso que você estabeleceu com a prefeitura, no caso aqui, Secretaria de Cultura, para fazer esse projeto. Então eu estou meio irritado porque eu estou muito confiante, eu gosto do projeto. É uma coisa assim, quando eu amo as coisas que eu faço, elas acontecem de uma maneira gostosa para mim, eu me sinto bem e, e eu me sinto motivado a defender. Eu acho que eu não sou advogado de formação, mas eu sou uma pessoa que defendo muito os meus princípios, procuro embasamento teórico, conversas com pessoas, reflexões, e de repente aí eu tenho uma ideia clara, bem mais articulada, e aí eu vou fazendo o acabamento da coisa. Mas eu já disse aqui e em outros vídeos que esse trabalho meu de pesquisa não vai só virar um audiovisual, com certeza, porque a qualidade desse material, para mim, mostra que dá para fazer até livros e outras cositas más. Mas pelo menos hoje, na minha cabeça, seria esse audiovisual. E o livro? Eu não vou apresentar livro porque eu sou um poeta, um escritor que estou mais ligado ao audiovisual, ligado aqui às redes sociais, porque
é uma linguagem que eu consigo compartilhar muito mais rápido e até mais democraticamente, porque quem tem paciência, para quem quer realmente ter uma mente mais evoluída, tem que ter paciência para escutar o que eu vou falar aqui durante meia hora. E tem gente que não quer, né? Quer já ganhar aquele dinheiro no tigrinho. Aí aquele tigrinho fica agarrando a pessoa aqui. E eu vou falar um assunto que não é assunto de tigrinho, mas para quem quer trabalhar a sua vida, se tornar uma pessoa mais conhecedora da sua cidade, entender que Mogi Guaçu é uma cidade riquíssima em tudo. É um município gigante, tem quase 900 quilômetros quadrados, tem natureza, tem um rio maravilhoso, tem uma economia maravilhosa. A população é uma população que gosta de se divertir. Por exemplo, hoje está tendo quermesse lá na Praça da Capela. Eu vou ver se amanhã eu consigo ter cabeça, né? Se eu conseguir entender que eu consegui fechar todos os meus pontos que estavam abertos lá do projeto. Eu estou pensando em ir lá na quermesse da igreja do Rosário, na capela. Já está montado o barraco. Infelizmente, domingo passado eu fui lá e não tinha nada. Aí eu falei, ei, pessoal, viu? Eu não sei se eu não prestei atenção, mas não fizeram nenhuma coisa lá. Simplesmente estava tudo apagado e eu imaginando que eu ia fazer fotografias, que eu ia fazer vídeo. Aí quando eu ando um pouquinho, eu falei, ixi, pode esquecer, vou arrumar outra coisa para fazer, porque quermesse aqui murchou o negócio. E hoje então a feira noturna está acontecendo. E segunda-feira tem um outro projeto que eu vou fazer em companhia com várias mulheres negras, porque no dia 25 deste mês comemora-se o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E nós sabemos que a mulher negra no Brasil, em geral, é o ser humano que está lá embaixo na escala social, e com isso é onde tem muita falta de políticas públicas, é onde acontece muitas violências. Eu estou acompanhando, não sei se você aí está acompanhando, quantos casos de mulheres negras estão sendo resgatadas das mãos de gente poderosa, gente rica, que pega aquela mulher negra, que às vezes ela tem uma família toda desestruturada, aí a família acreditando que se entregar aquela filha para aquela família que tem posses, que às vezes mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, mora em Campinas, vai cuidar da menina, vai dar uma escola, aí essa menina vai sair da pobreza. Só que quando essa menina chega nessa casa, ela vira a escrava da casa, né? É duro isso. Eu
Eu não estou falando só de boca para fora, porque eu vivi isso na minha família. E eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo dessa história. E isso aconteceu em Mogi de Guaçu. Né? Eu falei, meu Deus. E eu vejo o quanto que essas pessoas da minha família, do lado do meu pai, não enxergaram isso. E eu também cheguei em uma época da minha vida e falei, nossa, essa mulher que é minha parente, eu imagino a raiva que essa mulher teve do jeito que ela foi, vamos dizer assim, vendida. Só que na época a coisa rolou de um tal jeito, de uma tal maneira, que não ficou caracterizado como uma forma de venda. E, infelizmente, a gente ainda vive no Brasil situações ainda de navio negreiro, né? Navio negreiro. Então, eu, como ativista étnico-racial, eu vou investigando e vendo que muita coisa será necessária mexer na ferida. E eu sou uma pessoa que procuro entender. Mas você imagine uma parcela enorme da população que se esquiva em mudar seus comportamentos, muda suas ideias. Essa semana mesmo eu peguei um aplicativo para voltar para minha casa. E era bem tarde da noite. E entrei no aplicativo e uma pessoa que estava dirigindo era um homem que seria considerado branco aqui. Do nada, a criatura, né? Eu acho que eu, como pessoa negra, disparei um gatilho na pessoa. E ele veio falando da questão de o avô dele ser africano. E aí eu comecei a querer entender, então eu falei, nossa, como será que ele é tão branco, né? E aí ele falou, não, é de Marrocos. Aí eu falei, Marrocos já tem uma população meio que morena e tem também bastante pessoas que são, entre aspas, brancas, né? E ele então dizendo que casado, né, tem uma filha negra, tudo, mas ele queria me ensinar que na história as coisas são explicadas errada na escola. E que, na verdade, aquela história que os portugueses não tinham ido lá escravizar as pessoas pretas, não era bem isso, que, na verdade, os negros escravizavam os negros. E eu só fui escutando porque eu falei assim, não adianta nada meu lado ativista já vim bater na criatura com os jab e também enfiar algumas direitas na cabeça da criatura. Porque a Hidra de Lerna está ensandecida, né? A Hidra de Lerna está ensandecida. E aí eu falei assim, olha, meu amigo, primeira coisa, naquela época não existia conceito de negros. Os africanos lá não se entendiam como negros. Esse conceito de negros somos nós, ocidentais, que criamos, entendeu? Aí já né? Então eu fiquei percebendo nos últimos tempos, e aqui em Mogi Guaçu principalmente eu vejo isso, muitas pessoas quando me veem já querem, eu aciono gatilhos, né? Eles têm assim ter uma coisa assim meio de Smeagol, de querer me convencer
que quem é culpado pelas dores da escravidão não é a pessoa lá do passado que escravizou, mas as pessoas negras, como se esse fato da escravidão, que é uma coisa que já existia em todos os povos, não é uma coisa exclusivamente da população que vivia na África, porque na Europa também tinha escravidão. Então tudo isso daí parece que justifica o coitadismo, né, daqueles comerciantes europeus, né, que escravizavam as pessoas negras de tal maneira que hoje não se pode colocar esses assuntos do jeito que deve ser colocado, né? E eu falo assim, nossa, como tem algumas pessoas, inclusive aqui em Mogi Guaçu, são pessoas atacadas por esse tipo de ideia. E a gente sabe muito bem que vem também, né, de pessoas que estão lá em cima. E essas pessoas que estão lá em cima, elas começam a também dar exemplos. Chama a pessoa negra de burra, de idiota, de preguiçosa. Aí o escravinho também, que não tem a pele escura, tem uma pele mais clara, ele acha que ele tem que repetir a história e mostrar de cima que ele é um bonzinho, que ele é o escravinho bom. Então ele tem que meter porrada, marretada na pessoa preta ou mais retinta. Então quando ele fica te atacando, né? E é mais ou menos que o que acontece aí com algumas pessoas que começam. Você está no espaço público e começa a querer usar o espaço público para falar um negócio de religião e você está querendo andar devagar, você está querendo ter um contato com a natureza, respirar e vem aquela gritaria, né? E aí a pessoa se acha é, portadora de uma verdade superior a qualquer direito meu. E tenho que engolir essa atitude dessa pessoa translocada de que ela tá certa, né? E tenta ganhar no grito. Então a gente vive uma sociedade complicada, né, pessoal? Eu falo assim, pelo amor de Deus. Então eu como artista, eu vejo algumas questões, alguns desafios, fico feliz de ver minha arte. E como ativista, eu vejo quantos de navio negreiro existe ainda atuante. Os navios negreiros não estão mais só sob o mar. Alguns navios negreiros estão na cabeça de muitas pessoas e aí elas vão criando obstáculos para que algumas questões de igualdade acabem não acontecendo. E dia 26, dia 25, dia 22, no canal do coletivo Afro Caipiras, no YouTube, às 20 horas, vai ter uma live em que grupos de mulheres negras aqui da região e também de coletivos negros da região, Coletivo Negro de Mogi Guaçu, Coletivo Negro de Mojimirim, vai ter também representante de grupo de mulheres negras de Itapira, representante de mulheres negras de São José do Rio Pardo, e também vai ter uma mediadora, que é uma amiga minha, uma mulher negra de Jaboticabal, a Alessandra Constantino. Então, se você tem interesse, eu saiba de pessoas que têm interesse por questões de igualdade racial,
e que, ou então pessoas que estão precisando, que às vezes elas precisam tacar fogo no seu navio negreiro. Então pode mandar esses conteúdos, porque essas pessoas que são um navio negreiro de hoje, elas usam um discurso muito assim, ah, é porque eu tenho um parente na família que é negro, mas se com certeza esse parente negro for receber um monte de porrada de uma pessoa qualquer no meio da rua, ou se essa pessoa negra é chamado de macaco, como alguns torcedores aí na Copa fizeram, ele não vai lá e vai falar para outra pessoa racista, olha, não seja assim, não é assim, você não pode chamar a pessoa assim, ele é um ser humano, ele não é um animal. E existe aquela famosa frase que diz que não basta não ser racista. Então não adianta falar, ah, eu não sou racista, você tem que ser antirracista. Porque até a questão de combate ao racismo pelas pessoas brancas passa pela atitude. Elas têm que se sentir que a coisa está errada e ela tem que se intervir. Né? Ela tem que apoiar a outra pessoa que está sofrendo o racismo. Né? Então, gente, um abraço, um ótimo final de semana. E depois aí eu vou contando aí para vocês como foram estes trabalhos e espero que tudo dê certo, eu entregue meu trabalho, entregue o meu projeto e também faça uma live muito interessante com as meninas dos movimentos negros, de mulheres e também dos coletivos. Na segunda-feira, a partir das 20 horas, no canal no YouTube chamado Coletivo Afro Caipiras. Tudo junto, minúsculo. Até o próximo vídeo. Até a próxima fotografia. Tchau, tchau.